Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida, que Deus abençoe você poderosamente. Nós estamos falando aqui das leis da prosperidade. Eu quero falar agora para você de uma lei. Essas são palavras, é uma lei bem importante. São palavras que são muito parecidas, por exemplo, e são leis diferentes. Uma é a lei da primazia e outra é a lei da prioridade. Eu quero falar agora da lei da prioridade. A prioridade já está te indicando bem para você o caminho, aquilo que está em primeiro lugar, aquilo que você coloca em primeiro lugar. Só que essa lei de primeiro lugar, se você falar assim, eu vou buscar Deus em primeiro lugar, é como se você estivesse colocando Deus como coisa. Na verdade, essa lei, nós vamos falar sobre ela, que é a lei da primazia, que é diferente, tá? Se você pensar agora o que é a lei da prioridade, ela vai ela vai atribuir diversas situações, como por exemplo nas suas tarefas, nos seus objetivos, nos seus projetos, em relação aos outros, aquilo que vai determinar o seu dia, o que é prioritário para você, né? Existem três coisas que são prioridade, urgência e emergências, que são leis também estabelecidas na vida. Você não pode trocar as ordens das coisas. Então, por exemplo, qual que é a prioridade no seu trabalho? Quando você chega, a primeira coisa que você tem que fazer, antigamente, não sei se ainda existe até hoje, você tinha que marcar o ponto, você tinha que assinar um caderno, você tinha que mostrar que estava presente. Essa é a prioridade. Antes de qualquer coisa, você não pode trabalhar o dia inteiro se você não for lá e marcar que você está presente. Por quê? Porque senão depois seu dia vai ficar como que você nunca esteve lá, ainda que você trabalhou muito, ainda que você esforçou muito, ainda que foi muito rentável o seu trabalho, mas se você não fez aquilo que era prioridade, aquilo que era em primeiro lugar, marcando o seu ponto, significa que tudo que você fez foi perdido para o seu bolso. Você está vendo tanto que uma lei da prioridade, ela é importante, que aquilo que você troca de lugar, você acaba perdendo e tendo grandes prejuízos financeiros. Por exemplo, uma prioridade de gerir seu tempo. Não adianta, se você não tiver uma prioridade, colocar as coisas mais importantes no primeiro lugar, o tempo não espera. O relógio não vai esperar você e voltar atrás e te dar uma segunda chance. Você precisa saber colocar as coisas no devido lugar, sabendo que qual é a prioridade quando você levanta de manhã. Talvez a prioridade para mim é uma forma, para você é outra, mas essa lei, se ela não for respeitada, você vai ter grandes prejuízos. Qualquer prioridade na sua saúde, né? Sua saúde, você precisa ter algo em primeiro lugar. Levantar de manhã, talvez você tenha que tomar um medicamento, né? Prioridade na sua vida. Talvez você tenha que tomar uma água com limão, talvez você tenha que correr, talvez você tenha que andar. Isso é prioridade na sua vida. Então, essas coisas nós temos que entender que se nós trocamos de lugar, nós vamos ter prejuízo. No seu projeto, qual é a prioridade no seu projeto? Né? Numa construção, qual é o projeto? Qual é a sua prioridade? Qual que é a prioridade na sua tomada de decisão da sua vida? Tem coisas que você tem que ser prioritário. Isso aqui tem que ser tomado decisão hoje. Ou resolvo isso hoje ou tenho prejuízo. Porque lembra que aquilo que é prioritário tem que ser colocado em primeiro da tua vida. Tá? Por quê? Porque senão isso vai lhe causar grandes prejuízos. Isso vai lhe causar grandes transtornos. Por que as pessoas têm grandes dores de cabeça e grandes problemas? Porque aquilo que era prioritário ele deixou para depois. Né? Aquilo que não era de extremamente importância, de relevância, ele acabou ocupando um devido lugar. Existe um vídeo no YouTube bem interessante, que a pessoa pega um bocado de bolazinho de bola grande, né, e um pouco de areia e também um pouco de água. Então essa seria a lógica. Se você colocar a água primeiro e encher aquele recipiente, aquele copo, não vai caber a bola, não vai caber a pedra grande e não vai caber a areia, né? Então essa não é a prioridade. Se você colocar areia, vai caber água, mas não vai caber as pedras. Então não é a prioridade. Então a primeira forma que você tem que colocar são as bolas ou as pedras grandes. Aí depois ainda cabe areia e depois pro final ainda cabe água. A prioridade era colocar a pedra primeiro.
Porque se você for colocar ela por último, ou colocar as bolas grandes primeiro, as pedras grandes primeiro, se você colocar elas por último, naturalmente os demais vai preencher espaço e ela não vai caber, né? Então, é necessário você colocar o que é prioridade. Vou explicar de novo. Se você pega as pedras grandes, pedra pequena e água, esses três fatores, você precisa colocar isso em ordem. As pedras grandes você tem que colocar primeiro, porque ainda tem espaço para colocar areia. Depois que você coloca areia, você tem espaço para colocar água. Mas se você colocar o inverso, não vai funcionar. Se você encher o recipiente de água e você colocar areia, vai tirar a água para fora e vai ficar, as duas vai ficar lá dentro, beleza. Mas vai ficar muita sujeira em volta. Mas se você colocar a areia primeiro, você vai colocar a água, tudo bem que ainda vai ficar, não vai ficar bagunça. Mas se você colocar a pedra em primeiro lugar, grande, e depois colocarem a areia, e depois colocarem a água, isso sim, tudo fica no devido lugar, na medida certa, no tempo certo, sem fazer nenhuma bagunça, e você tem os três componentes dentro de um recipiente, sem fazer qualquer transtorno e qualquer bagunça. A questão é, qual prioridade que você deixou para trás e que está dando transtorno na sua vida? Respeita a lei da prioridade e prospere. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.